Bom dia, tudo bem com vocês? Então hoje estamos indo para mais uma aula do nosso módulo de medição de variáveis industriais e já falamos um pouco sobre pressão, já falamos um pouco sobre nível, trabalhamos 8 dias com pressão, 8 dias com nível e agora vamos trabalhar com a densidade e a densidade eu vou trabalhar com ela cerca de 4 dias, porque não é um tipo de uma variável na qual ela não é muito utilizada, ela é bem restrita, em poucos processos que a utilizam, tanto que no nosso estado aqui, a principal demanda de locais onde trabalha-se com densidade são em locais que produzem a cana-de-açúcar ali na questão do álcool, ok? Mas vamos passar um pouco aí, entender alguns conceitos básicos, entender alguns instrumentos básicos. Densidade não é algo que se varia muito na forma da sua medição. Ela é difícil na sua compreensão e na interpretação dos seus dados. Mas eu quero passar cada instrumento bem detalhado para vocês, bem especificado, com a definição bem empregada. E vai ficar fácil de nós trabalharmos. Então, vamos ver um pouco sobre densidade aí durante uns 4 dias e depois vamos trabalhar também com pH, potencial hidrogênico, certo? Então é um linkado com o outro e vamos dividir os próximos dias nessas matérias. Então vamos lá para a introdução aí, igual eu já citei para vocês, nos processos industriais a densidade é uma variável importante para determinar a concentração de alguns produtos químicos, como ácido sulfúrico, correção de vazão de alguns gases, dispersão, proporção de um líquido sobre o outro e assim sucessivamente. Eu já passei para vocês uns outros vídeos que estão lá na plataforma, eu gostaria que vocês assistissem esses vídeos antes de assistir esta aula, pois aqueles vídeos são geral, são um resumo para nós podermos ter uma noção do que nós iremos falarmos aqui. Então, a densidade, ela é mais importante ainda, eu vejo um controle mais importante é realmente na questão do controle de da vazão dos gases. Onde se tiver um gás mais denso, eu vou ter uma vazão um pouco menor, eu vou ter que ter uma pressão maior para ter uma maior vazão, ok? Então vamos aí para algum conceito aí. Nesse módulo, nós vamos Então, nesse módulo, nós vamos trabalhar um pouco, trabalhando basicamente com a densidade relativa. Então, existem diferentes termos para densidade, temos absoluta, real, e vamos trabalhar com a relativa, ok? Então, vamos ler esse termo aqui, e logo após eu vou citar com as minhas próprias palavras o que é. Então, podemos definir a densidade relativa, então vamos grifar essa parte. Então, podemos definir a densidade relativa, ela é simbolizada por esta letra. A densidade relativa de líquidos, então nós podemos definir tanto de líquidos como de sólidos, como sendo a massa, e se nós levarmos em consideração já o peso da gravidade, né? Então, sendo a massa ou peso específico de uma substância, então vamos aqui, ó, específico de uma substância em relação à massa específica da água. Então, o que eu quero dizer com densidade relativa? É a densidade que um líquido tem em relação ao outro. Por isso que o nome vem de densidade relativa. E é o que nós vamos trabalhar no módulo, certo? Por exemplo, o que eu posso citar para vocês é a densidade de um óleo em um líquido, certo? Então, eu posso ter ali tubulações onde eu posso ter óleo e líquido. Então, o líquido eu quero dizer água, por exemplo. Então, ali eu vou ter uma separação ali, nós vamos entender essa separação e vamos ver os instrumentos que medem isso. Então, são adicionados, por exemplo, água em álcool etílico. Então, nós temos que saber quanto de densidade relativa o álcool tem em comparação à água que está sendo adicionada. Então, é por isso a importância de se entender um pouco sobre densidade,
certo? Então, como eu citei para vocês, densidade relativa é isso, é de um líquido ou sólido em relação ao outro. Se for líquido, ele vai ser em relação à massa específica da água, que a massa específica da água é igual a 1000 quilogramas metros cúbicos a 4 graus. Então, essa aí é a massa específica da água. E quando estamos trabalhando com gases, ela vai se relacionar à massa específica do ar, que é de 1,293 quilogramas metros cúbicos a 0 graus e a uma atmosfera de pressão, certo? Então isso aí são duas constantes, isso aí vocês encontram em qualquer lugar da internet, em qualquer apostila, não precisam decorar isso aí. A única coisa que vocês têm que aprender com esse slide, com esta fala minha aqui, que é a densidade relativa, que é a relação entre um líquido ou sólido em relação ao outro. Se for líquido, geralmente é em relação à massa da água. Se for um gás, por exemplo, ele é em relação à massa do ar, certo? Então, bem tranquilo aí a questão da densidade relativa. Então, aqui nós temos as fórmulas, certo? Para encontrar a densidade de líquido, onde vai ser a densidade do líquido sobre a densidade da água. É uma diferença aí, eu vou achar a relação delas. E assim também nós temos a do gás. Então, vamos falarmos aí um pouco aí sobre as unidades de medidas, antes mesmo de falar dos instrumentos de medidas. Então, as unidades de medidas mais comuns são grama por centímetro ao cubo, grama por litro, quilograma por litro, quilograma por metro cúbico, libras ou pés, libra por pés e litros por galão. Novamente citando aí que o sistema inglês, até mesmo aqui, ele é diferente do sistema métrico que é utilizado em todo o mundo, certo? Então, para a aula de hoje, somente esse introdutório. Amanhã eu já vou começar a falar sobre os instrumentos de medidas, é algo que vai ser bem rápido. E para a aula de hoje eu gostaria que vocês pesquisassem mais sobre densidade, sobre massa e sobre peso. Acompanhem os outros vídeos da plataforma. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.